E aí, pessoal, essa é a nossa terceira aula do nosso curso de Física do primeiro ano. É também a terceira aula do primeiro capítulo e a última aula de conteúdo que nós teremos nesse capítulo, porque na próxima aula a gente vai fazer várias questões de vestibular. Então, não deixe de baixar a apostila, tentar resolver você por conta própria, para depois você acompanhar nossas correções, tá bom? Então vamos ao conteúdo importantíssimo, conteúdo de notação científica. Para auxiliar na escrita de números muito grandes ou números muito pequenos, utilizamos a notação científica. Então, às vezes a gente tem um número igual à distância entre o Sol e a Terra, né? Número de bilhões, um número com vários algarismos, ou então um número muito pequenininho, 0,00000032, por exemplo. Dá trabalho escrever essas coisas. Daí foi desenvolvida a notação científica, beleza? O que é a notação científica? É um número multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. A grosso modo é isso. Então, por exemplo, nós temos um número, multiplica por 10 elevado a n. Aí, para padronizar, a gente segue uma regra. Esse número que está aqui, ele sempre será um número maior ou igual a 1 ou menor do que 10, certo? Então, alguns exemplos. A gente viu na aula anterior várias formas de representar essa distância entre o Sol e a Terra. A gente fez uma, por exemplo, onde nós tínhamos 1,5, né, bilhões de metros de distância. Então, nós temos aqui o número 1,5. O número 1,5 é maior do que o 1 e menor do que o 10, certo? Então, esse monte de casas decimais a gente transformou em 10 elevado a 11. Lembra, a gente arredondou, virou 150 bilhões. Aí, ó, a vírgula ficou bem aqui, né, porque a gente arredondou isso aqui tudo para 1,5, conforme a gente ensinou. Aí, quantas casas a gente colocou depois da vírgula? Casas que não existiam. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu coloquei uma vírgula aqui. Todas essas 11 casas, eu transfiro elas para cá como 10 elevado a 11. Beleza? Ou então ele pode fazer com mais algumas casas depois da vírgula, não tem problema. 1,496, né? 1,496. A gente pegou esse 9 e arredondou para o 6, igual a gente explicou na aula passada. Mas, de novo, a vírgula está aqui. De novo, eu tenho 11 números depois da vírgula que não estavam lá. Daí, eu multiplicar isso por 10,11. Então, é isso que a gente faz na notação científica. Pega um monte de casa decimal, não é isso? E coloca de uma maneira mais simplificada. Usando a ideia lá da aula passada dos algarismos significativos, e aí a gente faz o arredondamento, tá? Quando for necessário, e coloca de uma maneira mais fácil de escrever. Antes da gente passar para os exercícios, algo importante também é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza de uma medida é o resultado da potência de 10 mais próxima do resultado obtido. Para determinar a ordem de uma grandeza, devemos considerar o expoente de base 10 e o número significativo. Como assim? Nós temos aqui dois valores quando a gente tem uma potência, certo? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no anterior. Ó. Nós temos essa potência de 10 e nós temos aqui o algarismo, não é isso? Significativo, que é esse número que acompanha ele. Então, a ordem vai ser o quê? A potência de 10 e talvez eu vou acrescentar mais alguma coisa, ou seja, viraria a ordem 12, dependendo do número que estiver acompanhando aqui do lado, tá bom? Então, como é que a gente vai saber se a gente vai colocar um número a mais ou vai manter o que estava, tá? Quando eu falo de número a mais, estou falando aqui, gente, ó, esse número aqui é de ordem 11, certo? Mas dependendo do número que eu colocasse aqui, eu consideraria ele de ordem 12, porque ele já estaria mais próximo de 10 elevado a 11 do que, perdão, já estaria mais próximo de 10 elevado a 12 do que 10 elevado a 11, tá certo? Então a gente arredondaria mais ainda o valor. Então, qual é a regra que eu vou seguir? Quando o meu valor significativo, o algarismo significativo, for maior ou igual a raiz de 10, eu vou colocar um valor a mais no expoente do meu número. Quando o valor for menor, eu mantenho. Essa é a ideia do n mais 1 e do n. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Mas, e aí? Qual é a raiz quadrada de 10? Raiz quadrada de 10, gente, é a mesma coisa que 10 elevado a 0,5. A gente fazendo isso na calculadora encontra 3,16. O que é que isso significa? Quando eu tenho um número
igual a 3,16. Multiplicando uma base de 10, eu acrescento uma coisa a mais ali na ordem daquele número, certo? Então, como é que vai ficar isso? Veja só, distância entre o Sol e a Terra, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Qual é a ordem de grandeza dessa medida? Bom, eu tenho o 11 aqui na potência e tenho o número aqui 1,5. Como 1,5 é menor que 3,16, eu não acrescento nada. Ele vai continuar sendo de ordem 11. Então, quando eu falo do Sol e da grandeza, eu estou falando de uma ordem de 10 elevado a 11 metros, certo? É assim que a gente fala. Agora, por exemplo, o raio da Terra, certo? A distância entre o centro até uma borda da Terra, ela é 5,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Veja, eu tenho uma potência elevada a 6, mas o algarismo significativo é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza do raio da Terra é uma ordem de 10 elevado a 7. Peguei os 6 daqui e acrescentei mais 1, porque esse número ultrapassou 3,16. Ou seja, 10 elevado a 7 está mais perto desse número do que o 10 elevado a 6. Então, só para a gente explicar melhor, vamos tentar colocar aqui na prática isso aqui. Ó. Pegue a distância do Sol e da Terra, certo? A ordem que nós encontramos aqui é de 10 elevado a 11, não é isso? Ó? Pode olhar aqui, ó. 10 elevado a 11, beleza? Então, nós temos de um lado o 10 elevado a 11, certo? 10 elevado a 11. Do outro lado, nós temos o 10 elevado a 12. Aí, para saber qual é a ordem, nós vamos colocar aqui a distância entre o Sol e a Terra, que é 1,5 vezes 10 elevado a 11. A pergunta que eu tenho que responder é a seguinte: de quem é que esse número aqui ele está mais próximo? Ele está mais próximo do 10 elevado a 11 ou do 10 elevado a 12? Como o 1,5 é menor do que 3,6, significa que ele está mais perto do 10,11. Daí dizer-se que a ordem de grandeza da distância entre o Sol e a Terra é 10 elevado a 11 metros. Então, eu estou fazendo um arredondamento para baixo, porque aqui está mais perto, certo? Essa parte aqui está mais perto do que 10 elevado a 12. Quando a gente fala do raio da Terra, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando a gente olha para cá, a gente tem 10 elevado a 6 metros, não é isso? Então, de um lado eu tenho o 10 elevado a 6, do outro lado eu tenho o 10 elevado a 7, e bem no meio dos dois eu tenho 5,37 vezes 10 elevado a 6. E a pergunta é, esse número aqui, ele está mais perto do 10 elevado a 6 ou do 10 elevado a 7? E a resposta é, como esse número é maior que 3,16, ele está mais próximo do 10 elevado a 7. Então, a distância entre esse número e esse é maior do que a distância entre esse número e esse. Então, se eu quisesse arredondar mais ainda, eu colocaria ele como sendo 10 elevado a 7. Daí, dizer-se que a ordem de grandeza aqui é de 10 elevado a 7 metros. Tá certo? Então, é assim que a gente faz em notação científica. Agora, nós vamos para os exercícios. Lembrando que esses exercícios são do livro Os Fundamentos da Física, não é isso? Que a gente colocou aí na tela de onde é que a gente tirou ele, beleza? Então vamos para alguns exercícios e colocar isso na prática. Aconselho a você a cada exercício parar o vídeo, tentar fazer, depois acompanhar a minha resolução, beleza? Tenta fazer isso em cada exercício que eu vou resolver agora. Para o vídeo, tenta fazer, se não der conta, aí você assiste a minha explicação. Então vamos lá. Quinto exercício do nosso capítulo. O sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? Escreva-as em notação científica, indique os algarismos corretos e o primeiro duvidoso em cada medida. Vamos então calcular quantas vezes o sino bate dentro de um ano. Nós temos a seguinte multiplicação para fazer.
nós temos um sino que bate a cada meia hora, todos os dias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quantos intervalos de meia hora nós temos dentro de um dia, para depois jogar isso para um período de um ano. Meia hora, gente, então quer dizer o seguinte, se ele bate de meia em meia hora, então ele bate 2 vezes por hora. Então, eu já vou colocar o número 2 aqui, ó. 2, porque ele bate 2 vezes por hora, tá bom? E o que mais? Eu sei que dentro de um dia eu tenho 24 horas, então eu vou multiplicar isso aqui por 24, certo? Então, 24 horas batendo 2 vezes, no dia daria 48 batidas de sino, não é assim? Então, batendo 2 vezes de hora em hora, sabendo que um dia tem 24 horas, e para chegar em um ano eu tenho 365 dias. Então, você tem que saber o que significa cada um desses números. Em primeiro lugar, o número 2, porque são 2 batidas por hora. Falando agora da hora, nós sabemos que existe 24 horas dentro de um dia. E pensando em dias, nós sabemos que são 365 dias dentro de um ano. Então, você multiplica 2 vezes 24 dá 48. Aí você monta aí 48 vezes 365. Eu não vou fazer a conta aqui. Você vai encontrar um total de 17.520 batidas, certo? 17.520 batidas. Então, no ano onde há 365 dias, o sino vai bater 17.520 vezes. Bom, nós temos que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, escrever notação científica, né? Então, notação, certo? Vamos escrever isso em notação científica. Como que vai ficar? Bom, nós podemos abreviar pegando aqui só 2 valores significativos. Ele diz aí, ó, escreva em notação científica e indique os algarismos corretos e o primeiro duvidoso em cada medida. Então, eu vou pegar só o 1,7. Poderia pegar 1,75, poderia pegar 1,752, mas vou ficar só com um valor aqui, ó, 1,7, beleza? Vezes. Aí o que acontece? O que foi que eu fiz aqui? Bom, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4 casas que eu acabei jogando elas para depois da vírgula. Embora eu não usei todas, certo? Mas eu acabei jogando a vírgula avançando. 1, 2, 3, 4 casas. Isso significa que para compensar essas vírgulas aqui, né, eu tenho que colocar 10 elevado a 4. Então, essa é a primeira parte da resposta. Nós temos 1,7 vezes 10 elevado a 4 batidas de sino dentro de um ano. E agora? Bom, agora nós precisamos descobrir qual é a ordem, certo? Qual é a ordem de grandeza dessas batidas? Bom, nós vamos agora fazer o seguinte. Lembrar do que a gente viu na aula. Aqui é o 10 elevado a 4. Para saber se eu jogo mais um ou não, eu vou olhar para o valorzinho que eu tenho aqui, certo? Como o 1,7 é menor do que 3,16, então eu vou manter a mesma ordem. Então eu tenho uma ordem de 10 elevado a 4 batidas, ou seja, não preciso jogar nada para cima. Então essa é a resposta. A primeira parte escrevendo em notação científica, certo? E depois estabelecendo qual é a ordem de batidas que nós temos dentro de um ano. Sexta questão. O intervalo de tempo de um ano corresponde a quantos segundos? Dê a sua resposta em notação científica e com 2 algarismos significativos. Então, nós vamos ter que retroceder do ano até chegar nos segundos, tá certo? Então, em primeiro lugar, o ano a gente vai transformar ele em dias. Um ano tem 365 dias, certo? Os dias nós vamos transformar em horas, certo? Cada dia tem um total de 24 horas. Então, vou escrever aqui, ó, 24 horas. Cada hora tem um total de 60 minutos. Então, vou multiplicar isso por 60. E cada minuto tem 60 segundos. Então, é essa toda a multiplicação que eu tenho que fazer. Você pode montar ela aí, não é difícil. Você vai encontrar um total de
31.536.000 segundos, tá certo? 31.536.000 segundos. Essa é a primeira parte. Descobrir quantos segundos nós temos dentro de um ano. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui, escrever, na verdade, em notação científica. Você precisa prestar atenção que, na questão anterior, ele não disse como que eu deveria trabalhar. Ele pediu para colocar em notação científica. E aí eu poderia colocar todos aqueles valores. Veja que lá eu utilizei apenas 2. Aqui ele está sendo específico, tá? Ele quer que eu use apenas 2 algarismos significativos. Isso significa que eu vou ter que usar somente o número 3 e o número 1, tá beleza? Então vamos escrever isso em notação científica. Nós temos que pegar aqui o 3, aí eu vou colocar vírgula. Aqui, gente, no lugar do 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o 2. Por quê? Porque o número 5, que está aqui, ó, número 5, ele já me leva mais para perto do 32, que ele já passou da metade. Então, aqui eu vou colocar 3,2, beleza? E agora? Vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas eu acabei suprimindo? Aí você vai ter que fazer a contagem delas aqui, ó. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Até no 1 aqui. Então, você acabou retrocedendo 7 casas. Então, aqui você tem que colocar elevado a 7. Então, 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos. Isso aqui é a notação científica com 2 algarismos significativos. Suponha que ele tivesse pedido para você com 3 algarismos significativos. O que você faria? Você colocaria 3,15, tá bom? Então, o 3 é o correto, o 2 é o duvidoso, porque ele, na verdade, foi resultado de um arredondamento, não é isso? Então, não quer dizer que é 2 exatamente. Eu arredondei aqui a coisa toda. Então, é isso. Respondida a nossa sexta questão. Última questão, questão 7. Uma partida normal de futebol é disputada em 90 minutos. O estádio do Morumbi, em São Paulo, já recebeu cerca de 30 milhões de torcedores desde sua abertura em 1960. A média de torcedores por partida é de aproximadamente 28 mil. Então, qual é a ordem de grandeza do total de minutos de futebol já jogados no Morumbi? Bom, pessoal, essa é daquelas questões que não vêm prontinhas, assim, com os valores que a gente precisa para poder resolver. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele quer saber qual é a ordem de grandeza do total de minutos. Mas para saber a ordem de grandeza, eu preciso saber quantos minutos foram jogados. Mas a questão não me diz quantos minutos foram jogados. Então eu tenho que usar as informações que eu preciso, as informações que eu tenho no enunciado para saber quantos minutos foram jogados, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Olhando aqui para o que me é oferecido, tá certo? Ele disse o quê? Que naquele estádio pisaram já na história 30 milhões de torcedores e que, em média, em cada partida havia um total de 28 mil torcedores. Em que isso vai me ajudar? Simples. O total de pessoas que pisaram naqueles campos, né, naqueles estádios, o total de pessoas, ele é o resultado de uma multiplicação. A quantidade de partidas que foi jogada, né, que foram jogadas, vezes quantas pessoas, ou seja, a média de pessoas que pisaram em campo. É assim que a gente faz, para descobrir o total de pessoas que apareceu naquele estádio, né? A gente pega o tanto de partida que foi jogado e multiplica pela média de pessoas que apareceram em cada uma dessas partidas. Quantas pessoas apareceram naquelas partidas, a gente sabe. O enunciado diz que são 30 milhões de torcedores. Então, por isso, eu posso escrever aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 7. 30 milhões, certo? Professor, por que você colocou 10 elevado a 7? Lembra, gente, 1 milhão tem 6 zeros. Então, 10 milhões vai ter 7 zeros. Logo, 30 milhões também tem 7 zeros. A gente usa a notação científica para não ficar aquela leva de números zeros aqui, que fica uma coisa gigantesca. Tá certo? É para isso que criaram notação científica. Igual, quantas partidas foram jogadas? Não sei, é o que a gente quer descobrir, não é isso? Vezes, em média, quantas pessoas apareceram naquele campo? 28 mil pessoas, está aí no enunciado. 28 é a mesma coisa que
2,8 vezes 10 elevado a 4. Olha aí para o número 28. É isso, ó. Tá aqui, ó. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 casas. Joguei 4 casas para depois da vírgula, né? 3 por causa dos zeros e uma para ficar ali entre o 2 e o número 8. Daí, 2,8 vezes 10 elevado a 4. Enfim, vamos resolver essa equação para a gente poder descobrir quantas partidas foram jogadas, certo? O P está multiplicando o 2,8 vezes 10 à quarta, então esse 2,8 vezes 10 à quarta passa dividindo. Então, o número de partidas que foram jogadas é igual. O 3 vezes 10 elevado a 7 já está lá, é isso? Aí eu vou passar dividindo o 2,8 vezes 10 elevado a 4, tá ok? E agora? Bom, quando eu vou fazer divisão assim de valores com notação científica, eu divido os valores significativos, ou seja, o 3 por 2,8, e eu vou dividir também as potências de 10. Então, 3 dividido por 2,8, espera-se que você seja capaz de fazer essa divisão, você vai encontrar 1,07, tá bom? E o 10 aqui? Bom, nós temos 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Divisão de potências da mesma base, a gente conserva a base, que no caso aqui é o 10, e subtrai os expoentes. 7 menos 4 vai dar 3. Ou seja, foram jogadas 1,07 vezes 10 elevado a 3 partidas. Agora que a gente sabe quantas partidas foram jogadas, a gente sabe também que cada partida dessa teve um total de 90 minutos de jogo, uma média, é isso? Então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar quantas partidas, as partidas vezes o tempo de jogo, para descobrir quantos minutos foram jogados. Então eu vou pegar aqui, ó, 1,07 vezes 10 elevado a 3, que é o valor que eu acabei de descobrir, e vou multiplicar isso por 90, tá bom? Como que vai ficar isso, professor? Bom, essa divisão aqui, ela vai ficar da seguinte maneira. Bom, quanto que vai dar o resultado dessa multiplicação? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar os valores significativos, digamos assim, que é 1,07 vezes 90. 1,07 vezes 90, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 96,3, certo? Tudo isso vai ficar multiplicado pela nossa potênciazinha, que é 10 elevado a 3. O que acontece? Aqui eu tenho um número fora do padrão da notação científica, porque essa vírgula que está entre o 6 e o 3 deveria estar entre o 9 e o 3. Então, para mim jogar essa vírgula aqui para a esquerda, é como se eu estivesse dividindo por 10. Então, se eu dividir por 10 aqui, eu preciso compensar colocando mais um valor aqui. Então, no lugar de 10 elevado a 3, vira 10 elevado a 4, certo? Então, vai ficar assim, ó, 9,63 vezes 10 elevado a 4. Agora sim, eu tenho a quantidade de minutos que foram jogados, não é isso? Então, foram jogados 9,63 vezes 10 elevado a 4 minutos. Bom, agora eu preciso descobrir qual é a ordem de grandeza. E o que a gente aprendeu? Que para definir a ordem de grandeza, a gente pega essa potência aqui, que é o 4, e vamos ver qual é o valor aqui, o número significativo. Eu tenho o 4 aqui e o número significativo. O número significativo é 9,63. Pelo fato dele ser maior do que 3,16, eu vou acrescentar mais um valor aqui no lugar desse 4. Então, a ordem que era 4 vira a ordem 5. Então, a ordem, né? Vamos escrever aqui, ordem. A ordem será de 10 elevado a 5 minutos, certo? Essa é a resposta da nossa questão. Bom, está resolvida a questão. Se você quiser ficar mais um pouquinho, eu vou te ensinar aqui como fazer essa divisão. 3 dividido por 2,8. Então, se você é uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade, quiser saber como é que é feita essa divisão, fica mais um pouquinho no vídeo comigo aí, tá bom? Então, nós tínhamos lá que dividir 3 por 2,8. A primeira coisa que a gente faz é acabar com a vírgula, certo? Acabar com a vírgula aqui na minha divisão. Então, para acabar com a vírgula aqui embaixo, eu tenho que multiplicar por 10.
Só que o que eu faço embaixo, eu preciso fazer em cima. Então, multiplica por 10 embaixo e multiplica por 10 em cima. Vai ficar assim. 3 vezes 10 dá 30. 28 vezes, perdão, 2,8 vezes 10 vai dar 28. Então, eu vou ter que montar a divisão aqui de 30 dividido por 28. Uma coisa que eu gosto de fazer, você não é obrigado a fazer, é simplificar a fração um pouquinho. Quanto menores os números, a tendência é de que a conta saia um pouco mais fácil. É a tendência. E quando eu olho para o 30 e para o 28, eu vejo que ambos são números pares. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 2, certo? Então, isso aqui não toma muito tempo, porque dá para fazer de cabeça. E agiliza um pouco, ao meu ver, na hora de montar a divisão. Então, você vai ter 30 por 2, que dá 15. 28 por 2, que dá 14, certo? Como aqui é um número ímpar, aqui é um número par, não tem mais nada em comum entre eles, agora a gente parte mesmo para a divisão. Então, eu vou dividir 15 dividido, certo? Por 14. Por 14. Então, vamos lá. 15 dividido por 14 dá 1, certo? 1 vezes 14 dá 14, então 15 menos 14 sobra 1. E agora? Bom, agora que eu não tenho mais ninguém para descer aqui, eu vou fazer o quê? Eu ponho uma vírgula, ganho 0. A questão é que, mesmo colocando 0, ainda é insuficiente, porque o 10 é menor que o 14. Então, quando eu preciso botar mais alguma coisa e eu não tenho nada para descer, o que eu vou fazer? Eu coloco um 0 aqui e ganho mais um 0 aqui. A pergunta é, quantas vezes o 14 cabe dentro do 100? Então, como é que você tem que raciocinar, certo? Bom, você tem que pensar mais ou menos que número você vai multiplicar o 14 para chegar no 100. Então, pensa comigo aí. Digamos que aqui, onde eu estou botando a bolinha, você não sabe o valor exato ainda, então digamos que você acha, eu acho que dá 5 vezes. Será que é 5 vezes? Aí você faz de cabeça. 5 vezes 10, né? Porque 14, gente, é 10 mais 4. Então, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 4, 20. 50 mais 20 dá 70. É um pouquinho longe ainda do 100. Será que 6 vezes fica bom? 6 vezes 1, 6, então dá 60, porque aqui é um 10. Aí, 6 vezes 4, 24. Então, 60 mais 24, 84. Aí você pode até anotar, né? Para não esquecer. 6 vezes 14, né? Você fez a conta e encontrou 84, não é isso? Aí 7 vezes vai dar quanto? Basta colocar mais 14. 84 mais 14 vai dar 98, não é isso? Opa, se você botar mais 14 vai passar de 100. Então significa que cabe 7 vezes aqui, não é isso? 7 vezes 14 vai dar, perdão, 7 vezes 14 dá 98, sobra 2, só que aí você não precisa mais fazer conta, porque vai dar uma conta sem fim aqui, certo? Então 1,07 já está um valor de bom tamanho. Foi assim que a gente encontrou o 1,07 lá da nossa resolução. Então é isso, uma dica para você que tem dificuldade com operações, principalmente com essa questãozinha aqui, quando a gente tem que colocar o zero, é uma coisa bem elementar, né? 1,07, mas muita gente esquece. Então é isso, acompanhe as nossas aulas, em breve a gente vai ter mais vídeos. Valeu!